Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar 5 princípios que com certeza vão te deixar mais inteligente. E eu sei bem disso porque 5 anos atrás eu comecei a minha jornada para me tornar mais inteligente. Eu decidi que eu iria escrever um livro sobre inteligência e quando eu fiz isso, eu tinha menos de 5 mil reais na minha conta bancária e eu não tinha várias das coisas que eu tenho hoje. E pouco tempo depois que eu escrevi o livro, eu virei milionário na pessoa física, eu construí 3 empresas diferentes que passaram de 20 milhões de reais de faturamento anual e eu aprendi muita coisa nesse caminho. Então, qualquer objetivo que você tem hoje, seja ter mais dinheiro, ter um relacionamento mais saudável, ou até mesmo ser mais feliz, ter um corpo melhor, ter um condicionamento físico melhor, não importa que objetivo você está buscando hoje, eu tenho certeza que esses 5 princípios aqui podem te ajudar. Então, para começar, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Max Peters e nos últimos 5 anos eu criei 4 empresas diferentes que passaram de 10 milhões de reais de faturamento e hoje eu sou CEO da Adapta.org, que é o principal ecossistema de inteligência artificial generativa aqui no Brasil. E eu estou estudando esse conceito de inteligência humana há 5 anos. Nesse ano, finalmente, eu vou lançar esse livro que se chama Inteligência Pragmática. E bom, para a gente começar, o mais importante é a gente entender, mas o que é inteligência e por que a gente pode aumentar a nossa inteligência? Bom, eu quero que você pense em 2 facetas de inteligência. A primeira é inteligência bruta, que é como se fosse o processamento do seu cérebro. Se você pensar no seu cérebro que nem um computador, quão rápido ele consegue processar informações, qual que é a memória dele, a memória RAM, o hardware, quanto ele consegue armazenar de informações dentro daquilo. Então, se você pensar tudo isso junto, é meio que a sua inteligência bruta. É de fato o seu processador, o hardware que você tem aí dentro do seu cérebro. E isso é óbvio. Tem pessoas que são mais prestigiadas com um hardware melhor, um processador melhor, e tem outras pessoas que não são tão privilegiadas. Beleza, isso acontece, isso é um fato. Mas a parte legal é que existe essa outra inteligência, que eu chamo de inteligência pragmática. E o que é a inteligência pragmática? É de fato a capacidade de você alcançar objetivos, de você conquistar diferentes objetivos. E é até engraçado que até hoje mesmo, se você for estudar inteligência artificial, você vai ver que eles separam numa matriz os diferentes tipos de inteligência. Então, por exemplo, uma inteligência artificial que consegue tanto conversar com humanos, quanto criar imagens, quanto jogar xadrez, de repente, é mais inteligente do que uma inteligência que só consiga jogar xadrez, por exemplo, né? Então, ela teria mais inteligência pragmática. E é mais ou menos a mesma coisa com nós humanos. Se você consegue conquistar um mais diverso número de objetivos, provavelmente você tem mais inteligência pragmática do que outra pessoa. Se você consegue alcançar objetivos mais complexos, mais difíceis, também provavelmente a sua inteligência pragmática é maior. E a parte muito legal é que, de fato, você pode sim aumentar muito a sua inteligência pragmática. E isso faz também até que você aumente a sua inteligência bruta. E é justamente isso que eu trago dentro desse livro. Mas nesse vídeo curto aqui, eu queria só trazer 5 princípios bem interessantes que eu acho que vão te tornar mais inteligente se você, de fato, aplicá-los na sua vida. E o primeiro deles é delete as suas redes sociais. E quando eu falo delete suas redes sociais, eu não tô falando necessariamente que você precisa nunca mais entrar em nenhuma rede social. Mas eu tô falando que você deveria, pelo menos, tirar essas redes sociais, esses sugadores de tempo do seu celular. Então, se você já faz isso, ótimo, você provavelmente consegue focar melhor do que outras pessoas. Se você não faz isso, eu recomendo fortemente. Por quê? Bom, tem vários e vários motivos, mas a principal é porque a habilidade de você conseguir focar numa tarefa, de você conseguir realizar um trabalho profundo, é diretamente correlacionada a quanto tempo você passa com redes sociais ou com outras distrações. Então, se você deletar suas redes sociais, vai ser muito mais fácil você, de fato, fazer um trabalho profundo, que ficou conhecido depois do livro do Cal Newport, que escreveu justamente um livro que tinha esse nome, Deep Work, ou Trabalho Profundo. Eu não sei como é o nome em português, mas eu imagino que seja alguma coisa desse jeito. E a habilidade de focar é até uma das 5 meta-habilidades que eu falo dentro do livro, porque se você focar, se você aprender a focar melhor, se você aprender a direcionar e controlar a sua atenção melhor, todo o resto que você faz fica mais fácil. Você consegue escrever melhor, você consegue ler melhor, você consegue ter melhores conversas. Tudo que você faz, pensa, qualquer parte do seu trabalho, qualquer parte de você, na sua vida pessoal até, pode ser melhor feita se você controla melhor a sua atenção. E um dos jeitos mais fáceis, justamente, de você controlar melhor a sua atenção é deletando as suas redes sociais, principalmente do celular, né? Se você gosta muito, assim, de redes sociais, fala, beleza, eu vou acessar, mas só pelo computador, por exemplo. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a focar bastante. Outras coisas que você pode fazer, é claro, é tirar qualquer som de notificação do seu celular, pôr o celular no modo avião sempre que possível. E se lembrar também que trabalho profundo é o modo em que você, de fato, está focado numa tarefa difícil, cognitiva, que traz muito valor, mas que você também deveria ter momentos de relaxamento, momentos em que você não faz nada. E quando eu falo não faz nada, é literalmente não fazer nada. É por isso que cada vez tem mais pessoas meditando, porque é uma maneira de você justamente não fazer nada, porque nesses momentos também
também, muito provavelmente é que você tenha suas maiores descobertas, né? Seus maiores saltos criativos. E quem já teve boas ideias tomando banho sabe bem disso, né? Esses momentos difusos, momentos dispersos são ótimos momentos que você deveria preservar. Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer muitas vezes é comer sem nenhum outro estímulo. É só comer ali sozinho, sem pensar em mais nada. Outra coisa que eu gosto de fazer também, por exemplo, é que eu chamo de momento do tédio, que é simplesmente você senta no sofá, por exemplo, ou eu gosto de sauna também, e você não faz nada, não pensa em nada, fica olhando pro teto, e várias vezes nesses momentos você vai ter ideias interessantes que você não teria se você tivesse sempre com alguma coisa para prestar atenção. Beleza? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é adicione um zero nos seus objetivos. E o que isso significa? Bom, tem uma história muito boa dos fundadores do Airbnb, quando eles estavam captando investimento lá no comecinho. E dentro de uma apresentação que eles estavam fazendo com os investidores, um investidor deles, que já tinha investido antes, falou: legal a apresentação que vocês fizeram aqui, mas faz um negócio, pega todas aquelas projeções que você mostrou na apresentação e adiciona um zero nelas. O fundador do Airbnb ficou: adiciona um zero? Como assim? Adiciona um zero. Vocês estão pensando pequeno. E o resto é história, como eles dizem, né? Os fundadores do Airbnb realmente estavam pensando pequeno. O VC conseguiu aquilo, adicionou um zero. Eles começaram a pensar maior, foram em metas mais ambiciosas e, de fato, elas deram certo, né? E isso ilustra um ponto interessante, que eu acho que é uma das grandes diferenças até que eu tenho para a maioria das pessoas, que é tentar pensar um pouquinho maior, né? Porque, às vezes, você vai perceber que você adicionando um zero na sua meta, então seja, por exemplo, você quer ter 10 clientes, e se sua meta fosse ter 100 clientes, por exemplo? Você quer perder 2 quilos em um mês, e se sua meta fosse perder 5 quilos em um mês? Ou se você quer ganhar massa, ou ao contrário, você poderia pensar um pouquinho maior? Daria para adicionar um zero na sua meta? Essa é uma das minhas estratégias preferidas, porque quando você aumenta o seu objetivo, quando você deixa ele mais ousado, a primeira coisa que acontece é normalmente você já tem um bump de energia só por estar pensando maior. Você pode perceber que você libera até mais dopamina, porque você está imaginando uma recompensa até maior, porque a meta é maior, ela é mais ousada. Então, essa é uma das melhores estratégias, uma das táticas mais simples para você ficar mais inteligente mesmo, porque você vai estar buscando um objetivo mais complexo, que causa mais impacto, não só em outras pessoas, mas muito provavelmente em você mesmo. Então, adicionar um zero é uma das melhores coisas que você pode fazer. Pensa na meta que você tem hoje e fala: eu poderia adicionar um zero aqui? Eu poderia deixar mais ousado? Como? Naturalmente, a meta sendo mais difícil, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que se tornar uma pessoa melhor para alcançar aquela meta. Então, adicione um zero. O terceiro princípio aqui é o de não estude apenas, né? Ensine. Então, não estude, ensine. O que isso significa? Significa que a maioria das pessoas foi treinada até para isso, para só ficar lendo, grifando, relendo, quando na verdade essa é uma das piores estratégias para você de fato solidificar conhecimento na sua cabeça, para você de fato aprender alguma coisa. O aprendizado ativo, quando você de fato tenta transformar aquela informação em outra informação, quando você está processando aquilo, é muito mais benéfico, é muito mais sólido. Então, não apenas estude, ensine. Ensinar é um dos melhores jeitos de você de fato fazer isso, de você tornar o estudo mais ativo. Então, seja o livro que você estiver vendo, o curso que você estiver fazendo, e nem precisa ser coisas formais, qualquer coisa que você de fato está aprendendo, está sugando, está absorvendo, como que você pode transmitir aquela informação para outras pessoas? Porque no momento que você estiver fazendo isso, você vai solidificar muito melhor aquele conhecimento, você vai organizar ele muito melhor dentro da sua cabeça. Então, não estude, ensine. Foi assim que, por exemplo, eu fiquei muito bom em marketing. Eu sempre ensinava o que eu estava aprendendo. Então, eu fazia alguma coisa, testava alguma coisa, continuava ensinando. E eu falo no passado, mas na verdade eu continuo fazendo isso hoje. Não só com marketing, mas, por exemplo, esse próprio vídeo aqui é mais uma maneira de eu estar solidificando o conhecimento que eu tô adquirindo. Então, é mais uma maneira de, por exemplo, até testar os conceitos do próprio livro que eu tô escrevendo. Então, não apenas estude, ensine. Ensinar é, de fato, entender. Para você ensinar bem, você precisa entender bem. Então, naturalmente que quando você estiver ensinando o que você tá aprendendo, você vai fazer exatamente isso. Pausa. Antes de eu ir pro quarto princípio, lembra que eu só faço esses vídeos se eu sentir que você tá tirando o valor dele, então não custa nada pra você, custa 2 segundos você dar o like aqui e se inscrever se você tá tirando valor. E claro, se você quiser comentar também, vai ajudar a gente, vai me ajudar a querer criar mais conteúdo desse. Então, por favor, lembra, like e se inscrever para que eu continue criando esses conteúdos. Agora, vamos voltar. O quarto princípio que eu tenho aqui é o que eu chamo de peça a comida mais rápido no restaurante. Um outro jeito de lembrar disso também é escolha o filme mais rápido no Netflix, né? E por
que isso? Porque você deveria tentar tomar decisões mais rapidamente. Tomar decisões mais rapidamente faz com que você tenha resposta mais rápida. E um ótimo jeito de você justamente treinar esse músculo é com essas coisas que não vão mudar a sua vida, como por exemplo, o filme que você vai ver ou a comida que você vai pedir. Você pode fazer isso muito mais rapidamente. E qualquer empreendedor bom sabe que velocidade é uma das principais armas que você pode ter para se dar bem em um mercado. Você ser o mais rápido a fazer alguma coisa, mais rápido a lançar um produto, mais rápido a colher feedback dos seus clientes. Então, velocidade é com certeza uma das melhores armas que você pode ter, mas não só como empreendedor, na sua vida mesmo. E eu até coloquei uma bolinha de ping-pong aqui, porque eu percebi isso muito bem quando eu tava jogando ping-pong no mesmo momento que eu tava aprendendo a jogar tênis. Então eu tava jogando os dois todos os dias quase. E pra mim ficou muito nítido que eu melhorei no ping-pong muito mais rápido do que no tênis. Eu melhorava muito mais rápido. E principalmente por quê? Porque eu tava batendo na bola muito mais vezes, né? Eu tinha resposta muito mais rápida. Então eu recebi aquela resposta, naturalmente meu corpo vai se adaptando e vai ficando melhor. Quem já jogou beach tênis também já percebeu isso. Você melhora muito rápido no beach tênis. No tênis você não melhora tanto, porque no mesmo 60 minutos que você joga algum desses esportes, você vai bater 5 vezes mais na bola quando você estiver jogando ping-pong do que o mesmo tempo que você estivesse jogando tênis, por exemplo. Então, um jeito bom de você fazer isso é você perceber que existem normalmente dois tipos de decisão. O próprio Jeff Bezos, fundador da Amazon, gosta de falar disso, né? Que você tem decisões reversíveis e decisões irreversíveis. Decisões irreversíveis, é claro, são decisões em que você deveria, de fato, buscar toda a informação, você deveria fazer projeções, você deveria fazer experimentos mentais, e é só então você tomar uma decisão, né? Uma decisão que você deveria pensar com mais carinho. Agora, uma decisão reversível, que você pode reverter a qualquer momento, essas precisam ser tomadas rapidamente. Então pensa, você está postergando alguma decisão que é reversível, por quê? Tome mais rapidamente. Você pode justamente estabelecer algumas heurísticas, né? Alguns atalhos mentais para tomar algum tipo de decisão. Por exemplo, uma coisa bobinha que eu faço, mas querendo não ajuda. Isso na vida pessoal. Eu tenho uma lista de filmes que eu crio ali no MDB, que é a maior Internet Movie Database. Então eu vou criando a minha listinha de filmes que eu quero ver. Então quando eu quero ver algum filme, eu não fico horas ali procurando no Netflix. Eu já tenho uma lista de filmes que eu quero ver e eu vou ver em que streaming que o filme tá. Então isso já me salva algum tempo e alguma frustração. Aí você pode fazer isso para várias áreas da vida. Inclusive até teve 3 anos seguidos que a minha principal meta do ano era simplesmente tomar decisões mais rapidamente, para eu me treinar a fazer isso, porque justamente numa posição de CEO, que eu tenho que tomar muitas decisões toda hora, essa é uma das coisas mais importantes que eu preciso fazer. Então eu preciso ficar rápido nisso, porque a indecisão é, querendo ou não, uma decisão. É a decisão de não fazer alguma coisa, é a decisão de não ter uma resposta, de não aprender. Então você aprende justamente tomando decisões, porque quando você toma uma decisão, alguma coisa acontece, alguma resposta você recebe e é com isso que você aprende. E por fim, o último princípio aqui era o de leia menos livros mais vezes. O que isso significa? Bom, todo mundo sabe que é bem difícil você achar uma pessoa de muito sucesso que não seja um leitor voraz ou que não tenha sido um leitor voraz em algum momento da vida. Se você achar, pode ter certeza que são exceções. Pode ter certeza. Ler é com certeza uma das atividades mais onipresentes em pessoas que têm bastante sucesso, porque a leitura, você lê livros, é uma transmissão de conhecimento que já funciona há muito tempo, né? Por quê? Porque quando alguém escreve um livro, ele está de fato condensando o conhecimento da melhor forma possível, porque a escrita não permite pensamentos nebulosos. Fica muito claro se você está com um pensamento nebuloso, muito abstrato, se você não sabe do que você está falando. Eu gosto de falar que a escrita é feedback instantâneo para pensamento. Então, se alguma coisa está normalmente bem escrita, está lógica, está precisa, está clara, é porque o pensamento está claro, está preciso. Então, livros são uma ótima forma, talvez a melhor forma de transferência de conhecimento, principalmente de questões fundamentais de uma disciplina, de princípios. É claro que para as coisas mais novas, provavelmente cursos são a melhor coisa, porque às vezes não dá nem tempo de fazer um livro, justamente porque um livro é uma coisa muito metódica, muito precisa, que nem, por exemplo, o meu próprio livro, que eu estou escrevendo há 5 anos. Mas, qual que é o ponto? Uma coisa normal que as pessoas fazem quando estão começando essa jornada voraz de leitura é ler muita coisa. Quando, na verdade, a melhor coisa que você poderia fazer é ler mais vezes os melhores livros, que é, por exemplo, o que eu faço hoje em dia. Tem vários dos melhores livros que eu gosto, que eu vou lá e releio, porque o meu próprio contexto muda, então a minha absorção do livro, as ideias que eu vou ter, tudo vão mudar de acordo com o tempo. Então é ótimo eu ler e reler esses livros, mas é claro, enquanto eu tô lendo, eu não tô só lendo, eu tô tentando ensinar, tô tentando aplicar aquilo que eu estou lendo. E pensando nisso até, eu queria dar sugestões de alguns desses livros que ensinam princípios, livros que são troncos antes de galhos. Então é uma frase que eu falo muito aqui dentro da Adapta, que sempre que você tá aprendendo uma disciplina nova, a melhor coisa que você pode fazer é justamente aprender os troncos antes dos galhos. Então aprender os fundamentos, os princípios de uma disciplina e não as táticas ou técnicas que podem desaparecer rapidamente. Então até mesmo dentro dos cursos que a gente tem aqui na Adapta, a gente ensina muita técnica, muita tática que tá rolando agora, do que tá funcionando agora. Mas antes de entrar sempre nessas táticas e nas técnicas, a gente pensa em princípios, pensa em fundamentos,
fundamentos, como que o nosso próprio cérebro funciona, né? Qual que é o seu papel como gestor, por exemplo. A gente pensa sempre nos troncos antes dos galhos. Então, pensando nisso, alguns livros que eu gosto muito, que eu vou recomendar aqui para você, que talvez você já tenha lido, são os seguintes: Princípios, o livro do Ray Dalio, que é um dos maiores investidores de todos os tempos. É um ótimo livro para você justamente estabelecer princípios também na sua vida, e ele usa justamente princípios como heurísticas, como atalhos para tomada de decisões. Então ele faz isso justamente para tomar decisões importantes mais rapidamente, decisões menos importantes mais rápido ainda. Então é um ótimo livro, justamente um tronco geral para te dar fundamentos sobre tomada de decisão, sobre trabalho, sobre empresas. Um ótimo livro que eu recomendo. Um outro livro bom é o Keys to Great Writing, então as chaves, né, para boa escrita. Eu nem sei se eles têm uma versão em português, mas se você ainda não fala inglês, aprende, porque mesmo com inteligência artificial vai continuar sendo importante, até uma coisa importante para sua própria cognição. Mas é um ótimo livro que justamente ensina o básico e ensina muito bem sobre como escrever, como você ser mais claro. E quando você aprende a escrever melhor, você aprende a pensar melhor, e quando você aprende a pensar melhor, é óbvio que você também está se tornando mais inteligente. Então eu recomendo muito que todo mundo aprenda a escrever. Aprender a escrever não é aprender a escrever poema, escrever prosa. Isso é um lado meio que artístico da escrita. Tô falando aprender a escrever para justamente aprender a ser um pensador mais claro. E esse livro é um ótimo jeito de você fazer exatamente isso. O terceiro livro que eu gostaria de falar aqui para você é o Traction. Tem dois Tractions que são muito bons. Um é Traction para gestão, mas eu tô falando agora do Traction de marketing, que é um livro do Gabriel Weinberg e o do Justin Mars. Os dois são perdedores seriais muito bem sucedidos, e eles criaram esse livro, acho que em 2015 ou 2016, onde ele explica que marketing é bem simples, né? É você entender qual que é o seu produto, qual que é a sua mensagem, que canais que você vai usar para chegar no seu cliente. Então, se você tem uma empresa ou se você trabalha com marketing, eu recomendo muito que você leia esse livro, que vai simplificar muito o que é marketing para você. Um outro livro que é útil para qualquer pessoa também é o Armas da Persuasão. Ele justamente mostra quais são nossos atalhos psicológicos que marqueteiros e vendedores usam para influenciar você. E isso é ótimo porque você entende não só como você é influenciado, mas você entende também como influenciar as pessoas. E eu não tô falando de manipular nem nada, eu tô falando de influenciar mesmo. Você entende como que as pessoas tomam decisões rapidamente, até, né? Quais são as heurísticas que elas têm. Então é um ótimo livro também, um livro fundamental para você entender melhor as pessoas, entender melhor a psicologia das pessoas. E você vai ver até que várias vezes, justamente, elas são heurísticas porque elas funcionam normalmente. A mais simples dela, por exemplo, de prova social. Se você chega numa cidade nova, por exemplo, e tem duas cafeterias, uma tá lotada e a outra tá vazia, normalmente você vai querer ir na lotada, porque se ela tá lotada é porque provavelmente ela é boa. E muitas vezes essa é a verdade mesmo. Então é por isso que você tem aquela heurística, não é por nada. E até, por exemplo, a Adapta, se você for lá no nosso Instagram, você vai ver que no primeiro post ali do Instagram de por que você resolveu fazer a Adapta, vai ter mais de 500 comentários. Então, se tem 500 pessoas falando bem da Adapta, é porque provavelmente ela é boa mesmo, né? E ela é. Então, muitas vezes essas heurísticas estão certas. Um outro livro interessante que eu gosto muito é o Sapiens. O Sapiens é um livro que conta basicamente a história da humanidade de uma maneira bem resumida. E é muito legal para você entender melhor, de fato, de onde a gente veio, por que de repente a gente tem os comportamentos que a gente tem, o que é a sociedade. Então, é um livro também tronco que vai te ajudar a entender melhor o próprio mundo. Melhor do que provavelmente todas as aulas de história que a gente teve na escola. Então, esses são alguns livros que eu gosto muito. E, é claro, o último livro que eu vou recomendar, mas que você ainda não consegue ter, é o Inteligência Pragmática, o livro que eu tô escrevendo há 5 anos, que obviamente vai entrar muito mais a fundo em cada um desses tópicos para de fato te tornar mais inteligente pragmaticamente, para fazer com que você consiga conquistar objetivos mais facilmente e conquistar objetivos maiores e mais ousados. E esse livro vai ser lançado em julho dentro do evento presencial da Adapta, o Adapta Summit, que vai ser o maior evento de inteligência artificial de toda a América Latina. A gente está esperando milhares e milhares de pessoas nesse evento e, é claro, seria uma honra ter você também. Então você pode se inscrever tanto na lista de espera do evento quanto na lista de espera do livro, que eu tenho certeza que você vai gostar de ambos. E, claro, se você ainda não deu like, não se inscreveu, o que você está esperando? Eu só faço esses vídeos se eu, de fato, vejo que vocês estão tirando algum valor. E, é claro, também, se você quiser deixar um comentário, eu fico muito feliz. O que você achou do vídeo? Você gostou? Qual princípio você achou mais interessante? Qual você vai tentar aplicar mais na sua vida? Comenta aqui embaixo também, por favor. E lembra, hein? Dá like e se inscreve no canal para que eu continue criando conteúdos como esse.